Mônica, primeiro de tudo, obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez aqui, né? A gente gravou a entrevista ontem à tarde, por quê? Porque os horários são desencontrados demais, não dá. Na hora que a gente começa o programa aqui, a Mônica está indo para a cama. Mônica, deixa eu te falar, a gente ouviu ontem o seu posicionamento através daquele áudio, a gente divulgou isso aqui, achei muito interessante, porque é uma visão construtiva desse processo, que todo mundo está vendo como muito destrutivo. Mas eu queria começar comentando com você sobre o que tem de desfavorável nessa situação a partir de um foco aqui do nosso umbigo. Porque é o seguinte, o Bolsonaro conseguiu a proeza de isolar o Brasil, primeiro do Mercosul, depois do terceiro mundo inteiro, aí menosprezou aqui os parceiros do Mercosul, quer dizer, primeiro o BRICS, depois o Mercosul, enfim, criou uma onda gigantesca de isolamento ao sul da linha do Equador. E agora, nós estamos nos isolando também do norte. Eu queria saber o seguinte, o que vai ser do Brasil no dia em que o Biden for presidente dos Estados Unidos, daqui a exatos 12 dias? Bom, vai ser bem complicado, né, Fábio? Porque, primeiro, deixa eu dar boa tarde para vocês dois. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Depois, deixa eu só fazer, no final da minha fala aqui, eu faço uma correção sobre os créditos que foram atribuídos a mim no áudio, porque eles estão errados. Mas em relação à sua pergunta, vai ser realmente complicado, né? Porque ontem até, no meio daquela confusão que estava acontecendo aqui, eu estou falando com vocês, como vocês sabem, diretamente de Washington, D.C., eu moro aqui, eu trabalho aqui, já fazendo a correção que eu falei, eu não sou professora da PUC, eu sou professora da Johns Hopkins, da Universidade de Johns Hopkins, e eu sou pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics, que é um instituto, enfim, é um instituto de pesquisa na área de economia internacional. Por lá passaram muitas pessoas que foram ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central e tal, e tem muitos outros pesquisadores, e trabalhei muitos anos no FMI. Então, eu tenho um longo histórico aqui em Washington, conheço muito bem essa cidade, como essa cidade aqui funciona. E o isolamento brasileiro, ontem, inclusive, quando estava acontecendo o que estava acontecendo aqui, e o Bolsonaro no Brasil ficou insistindo nesse discurso das eleições fraudadas, que houve fraude nas eleições americanas e tal, naquele momento, isso não vai ser esquecido por aqueles que vão tomar posse no dia 20 de janeiro. As coisas que têm sido ditas pelo presidente brasileiro não vão ser esquecidas, porque ainda que o Brasil hoje em dia tenha um certo isolamento diplomático em relação ao resto do mundo, o Brasil ainda é a maior economia da América Latina. E portanto, assim, existe uma preocupação com o Brasil e com o posicionamento do Brasil. Então, eu acho que o encaminhamento hoje está muito complicado, assim, a chance das relações bilaterais ficarem bastante estremecidas entre Estados Unidos e Brasil não são pequenas, principalmente quando a gente leva em conta temas aí complexos como o meio ambiente, a Amazônia e tal, que fazem parte, o meio ambiente em particular, que é um pilar base da estratégia de política pública do Biden. Vai haver uma espécie de confronto entre os dois países se não houver uma mudança de rumo no governo brasileiro. Eu queria saber, Mônica, o seguinte, o que o Trump fez anteontem, né? Ontem, foi muito grave, né? Enfim, nunca, acho que só em 1800 e pouco que houve... 1814 que houve uma invasão no Congresso norte-americano. Isso aí mexe muito com o imaginário do norte-americano, do símbolo, né, da democracia norte-americana. Né? Quer dizer, eles invadiram o local das leis, né? O pilar da democracia norte-americana. Né? Você acha que ele corre riscos de responder a processo, inclusive porque ele, de certa maneira, é responsável por 4 mortes? O que as pessoas estão falando aí a respeito disso?
Bom, aqui a gente está, aqui na cidade hoje, está aquele clima de dia seguinte, né? E de todo mundo tentando ainda digerir o que aconteceu ontem. Eu acho que ontem mesmo a gente já viu os primeiros sinais. A gente até agora, durante esses últimos 4 anos de Trump, a gente tinha visto ele cruzar várias linhas que eram impensáveis de serem cruzadas anteriormente. E toda vez que ele cruzava uma dessas linhas, havia sempre uma impressão de que, dessa vez ele não vai conseguir se sobressair, dessa vez a coisa vai desandar para o lado dele. E isso nunca acontecia, né? Foram 4 anos disso. Só que ontem ele verdadeiramente cruzou uma linha. Ao permitir que aquelas pessoas fizessem a baderna, porque aí vamos só colocar as coisas do jeito correto. Não houve golpe, nem tentativa de golpe, não houve crise constitucional, nem nada do gênero. O que houve foi uma baderna. Foi isso o que a gente presenciou. Uma baderna violenta, truculenta, que resultou em mortes. Foi isso que a gente viu. Mas, ao ter possibilitado que isso acontecesse, mais do que possibilitado, ao ter incentivado que isso acontecesse, o Trump ontem cruzou uma linha incruzável. Ele cruzou a linha que separa a democracia e a noção de república e constituição, que está enraizada entre boa parte da sociedade americana, e a fantasia que ele tem na cabeça dele a respeito de quem ele é e do que ele é capaz de fazer. Eu não estou dizendo com isso que o Trump não tenha estratégia, não. Ele teve estratégia durante esses últimos 4 anos, não à toa ele teve 75 milhões de votos. Então, existe aqui, sim, uma certa mobilização estratégica por parte dele. Mas ontem, com muita clareza, ele cruzou essa linha. E ficou muito evidente isso quando, em seguida, o Congresso, ao retomar os procedimentos de ontem, que eram justamente a certificação das eleições, a certificação dos votos no colégio eleitoral, as falas iniciais, tanto do vice-presidente Mike Pence, quanto do líder majoritário, que brevemente será minoritário no Senado, o Mitch McConnell, que são as 2 grandes lideranças do Partido Republicano hoje, ambos se distanciaram com veemência do Trump e se distanciaram com veemência da base do Trump, dessa base que ontem proporcionou ao mundo essas cenas que nós vimos. Isso não é pouca coisa, isso é muito, muito importante de se ter em mente, porque, na realidade, o que a gente assistiu ontem foi o Partido Republicano, que nos últimos 4 anos esteve sob pressão intensa do trumpismo e que parecia ter sido arrebanhado pelo trumpismo, o que a gente está vendo agora é que não. Na verdade, é um partido cindido, é um partido fissurado, onde existe, sim, uma ala que apoia o nacional-populismo do Trump e uma ala que quer voltar ao que era o Partido Republicano pré-Trump. Então, a gente tem aqui uma espécie de destruição e reconstrução de um partido num sistema bipartidário que vai ser muito interessante de se observar ao longo dos próximos meses. E só para deixar uma coisa clara aqui para a gente continuar o nosso papo, hoje, no dia de hoje, e a partir de hoje até o dia 20 de janeiro, o real presidente em exercício não é Donald Trump. O real presidente em exercício é Mike Pence, que foi quem ontem, no calor dos acontecimentos, não só chamou a Guarda Nacional, como autorizou a Guarda Nacional a intervir. Essas funções são unicamente presidenciais. Elas foram ontem retiradas do presidente da República pelo vice-presidente. Tudo isso é muito, muito simbólico e muito importante. Só para lembrar, né, a prefeita de Washington convocou a Guarda Nacional, mas o secretário de Estado negou o ingresso da Guarda Nacional. Né? Porque só lembrando, Fábio, o que acontece é o seguinte, o Distrito de Colômbia, D.C., não é um estado, é um distrito, né? Não é um estado. A prefeita, a Muriel Bowser, ela não tem o poder
de dizer ou de mandar a Guarda Nacional fazer o que quer que seja. Ela não tem esse poder como tem outros dirigentes de outros estados. Então, o governador da Virgínia, por exemplo, pode acionar a Guarda Nacional da Virgínia e mandá-la para a capital. Foi o que eles fizeram. Ontem teve reforço da Guarda Nacional da Virgínia. Mas a prefeita de D.C. não pode, porque D.C. não é um estado da federação. Portanto, quem pode é o presidente da República. É a única pessoa que pode. E ontem isso não foi feito pelo presidente da República, foi feito pelo vice-presidente Mike Pence. Entendi. Você acha... Diga. Não, eu queria só perguntar, tem uma pergunta só, que é a seguinte, a palavra terroristas voltou à baila, dessa vez aplicada a cidadãos americanos, que é uma coisa absolutamente inédita, acho que no curso da história, salvo em ações que a gente tem aí dentro dos Estados Unidos, são ações de criminosos comuns, mas a ação de terrorismo mesmo contra uma instituição do Estado, eu acho que não houve, assim, muito menos protagonizado por cidadão americano. Teve um ataque ao prédio em Oklahoma do FBI, né? É verdade. É verdade. Teve algumas ações, teve a ação contra o Empire State Building lá em Nova York, teve algumas ações, sim, mas são raras. Ações contra instituições americanas, não lembro de muitas, não. Agora, eu queria saber de você o seguinte, aqui no Brasil está se falando o seguinte, isso poderia ser o 11 de setembro da institucionalidade e da democracia americana. Tem esse efeito, Mônica, ou não? Não. Eu acho que o que ficou muito evidente, de novo, voltando a ontem à noite, e eu passei horas, fui dormir super tarde, passei horas assistindo a discussão no Congresso e o discurso dos congressistas, e em particular o que diziam as principais figuras do Partido Republicano, e depois as outras repercussões entre governadores republicanos e tudo mais. O que ficou muito evidente, como eu disse anteriormente, uma linha incruzável foi cruzada pelo presidente em exercício Donald Trump. E figuras importantes do Partido Republicano dele se afastaram exatamente pelo princípio de preservação institucional. Inclusive, esse termo, preservação institucional, a força das nossas instituições, e por aí vai, essas falas focadas muito nesse discurso em torno enfim, de se manter a força das instituições, foi repetido à exaustão por vários republicanos. Então, isso é uma sinalização muito clara que no que diz respeito a enfraquecimento institucional nos Estados Unidos, os Estados Unidos não são uma democracia jovem, é uma democracia já bastante consolidada. Tem lá suas turbulências, vimos ontem, é um país com histórico de violência, inclusive no que diz respeito à democracia. A gente não pode esquecer do contexto histórico desse país aqui, que é um contexto histórico de violência. Mas, apesar disso, é uma democracia consolidada e uma democracia, digamos assim, antiga, num certo aspecto. E, nesse aspecto, certos princípios simplesmente não são em absoluto passíveis de serem transpassados. Então, a gente viu isso com muita clareza ontem. Não há nenhum sinal de fraqueza, fragilidade institucional, instituições prestes a romper. Pelo contrário, a gente viu durante a fase aí em que o Trump questionou a legitimidade das eleições no judiciário, a gente viu uma vez e outra vez, assim, uma atrás da outra, essas ações sendo derrubadas, inclusive por juízes que foram indicados pelo próprio Trump, e juízes que foram indicados por governos republicanos. Então, o braço judiciário aqui fez o seu dever, e ontem o braço legislativo fez o seu dever. Então, as instituições da República estão muito sólidas. Anteontem, né, você alertou que um dos fatos mais importantes foi a eleição na Geórgia, né, onde os democratas tiveram uma votação imensa e um candidato negro foi eleito senador, dando agora ao governo democrático maioria no Congresso.
tanto no Senado como na Câmara, né, já que a vice passa a ser a fiel da balança nas eleições do Senado. O Biden, ele nunca empolgou muito, né, ele não tem muito carisma, ele é um homem com perfil conservador, um político mais tradicional dentro do Partido Democrata, mas ele só chegou à presidência graças a um grupo de pessoas progressistas dentro do Partido Democrata, né, que acabaram alavancando a eleição dele. Você acha que ele vai manter compromissos com esse grupo progressista do partido, né, com Sanders, com a Angela Davis, com o Movimento Negro, e isso vai ser colocado em prática também nas relações internacionais? Olha, eu acho que o que é muito importante entender a respeito do Biden é que, apesar das pessoas geralmente o qualificarem dessa forma, ele não tem muito carisma, isso e aquilo, eu particularmente discordo dessa visão. Eu acho que ele é a pessoa perfeita para esse momento, porque o Biden, ele é uma pessoa conciliadora. Ele é um conciliador por natureza. E um conciliador tem um estilo diferente. Um conciliador não é um populista. O Trump é um populista. Então, quando a gente faz o contraste entre Trump e Biden, são, assim, frutos de árvores completamente diferentes. Um chama atenção, o outro não, porque ele é conciliador. Eu acho que, nesse momento, os Estados Unidos precisam exatamente de uma figura conciliadora. E aliás, eu acho que nisso o Partido Democrata foi muito inteligente. Apesar do próprio partido ter lá as suas fissuras, o partido foi muito inteligente em, ao final, ter escolhido o Biden como o candidato para representar o partido por causa desse perfil conciliador. Foi esse perfil conciliador que venceu as eleições, na realidade, junto com a pandemia descontrolada, evidentemente. O que o Biden vai enfrentar em termos de desafio, sim, ele vai enfrentar algum desafio dentro do partido dele, mas eu diria que nem tanto entre as alas progressistas mais antigas do partido, e sim em relação às alas progressistas mais novas. Então, a Alexandria Ocasio-Cortez e a ala toda representada pela AOC. Porque o Bernie Sanders, só para a gente não esquecer, ele foi companheiro de Senado do Biden durante mais de 4 décadas. O Biden, na realidade, é uma pessoa que tem uma experiência inestimável dentro do Congresso americano, no Partido Democrata, trabalhando lado a lado, não apenas com pessoas como Bernie, mas lado a lado com Mitch McConnell, com Lindsey Graham, com esses que hoje estão à frente da liderança do Partido Republicano. Portanto, o desafio maior do Biden é saber fazer essa ponte entre a postura mais conciliadora, menos de confronto, e sim, mais no centro do Partido Democrata do que à esquerda, dentro do Partido Democrata, com a ala jovem. A ala jovem constituída pela Alexandria Ocasio-Cortez e outras, e é curioso porque muitas são mulheres, essa ala daí é que vai desafiar, eu acho, o Biden, mas vai desafiar no bom sentido. E aqui a escolha da Kamala Harris como vice-presidente foi fundamental, porque ela é uma pessoa que está um pouco à esquerda do Biden dentro do Partido Democrata e é uma pessoa que tem a capacidade de fazer essa ponte entre a figura do presidente Biden e a ala jovem progressista do partido. Então, a maneira como o Partido Democrata está tentando costurar as suas fissuras na figura do Biden e na figura da Kamala Harris é extremamente interessante. Nada disso se vê dentro do Partido Republicano. O Partido Republicano foi implodido por uma figura populista que se apoderou do partido e que o partido se deixou apoderar por ela, o Trump. Essa figura agora vai deixar o palco e o partido vai ter que se reinventar de alguma forma. Vai se reinventar como? Qual vai ser a plataforma de reinvenção do Partido Republicano? A dos democratas foi muito clara. A dos democratas foi pegar
essa ala jovem progressista e dar a essa ala jovem progressista o palco. É isso que a Nancy Pelosi, por exemplo, como uma das grandes lideranças do Partido Democrata, fez com maestria ao longo desses últimos anos. Como é que a gente vai ter... O que vai ser do Partido Republicano nesse caso? Qual vai ser a plataforma? Da onde vão vir as novas vozes, as vozes jovens e com vitalidade para transformar o partido? A gente ainda não sabe. Mônica, com base em tudo isso que aconteceu, a sedição, os malucos tomando o Capitólio, como é que você acha que vai ser o meio-dia do próximo dia 20? Olha, eu acho que, como eu vinha dizendo, como é que esse país aqui funciona? E aqui eu vou falar como brasileira gringa, na realidade, porque eu tenho muitos anos de vivência nos Estados Unidos, e, em particular, todos eles foram aqui em Washington. Então, eu conheço essa cidade aqui profundamente, a maneira como ela opera e a maneira como as coisas se encaixam, né, e se amaciam num certo sentido. O que vai acontecer agora? Há várias hipóteses. Uma hipótese é o que já está acontecendo hoje e que começou a acontecer ontem, como eu estava aqui anteriormente. É simplesmente o Partido Republicano, a liderança do Partido Republicano, porque os outros lá não interessam, a liderança do Partido Republicano colocar o Trump de lado, deixar o Trump de lado, botar o Mike Pence como, de fato, presidente em exercício, é uma espécie de 25th Amendment branco. Depois eu explico o que é o 25th Amendment, porque muita gente não deve saber, mas é uma espécie de 25th Amendment branco, em que o governante vai ser o Mike Pence até a posse do Biden no dia 20 de janeiro. E dessa forma, e o Trump vai ser esvaziado de todas as formas, inclusive porque, como eu dizia, tem fila de gente pedindo demissão do governo Trump nesse exato momento. Então, quer dizer que aquele voo de governo, você acha que nem isso o Trump vai fazer? Porque ele estava querendo fazer uma manifestação, pegar o Force One? Não. Não? Não. Depois de ontem, não tem a menor chance dele fazer qualquer coisa desse tipo. Depois de ontem, com a arruaça que foi feita no Congresso e as mortes, porque ele é responsável pelas mortes. E as pessoas aqui entendem que ele é responsável pelas mortes. Depois disso, ele não tem mais espaço para fazer circo nenhum no dia 20. E essa possibilidade foi retirada dele com muita clareza pelas lideranças do Partido Republicano. Eu acho até, né, nesse sentido, Mônica, o que o Facebook, o Instagram e o Twitter fizeram, tirando ele das páginas, né, é uma sinalização clara de que ele está fora do jogo, não é isso? Claramente, isso daí não aconteceu por acaso, né? Isso daí certamente houve um pedido por parte das pessoas que hoje compõem a segurança nacional do país, houve um pedido para que isso fosse feito. Essas plataformas não tomaram essa decisão unilateralmente, não. Houve uma questão de segurança nacional em jogo, e essa foi um pedido que veio de cima. Portanto, é, de fato, um isolamento do Trump. E o que vai acontecer agora? Se ele voltar a ser incendiário no Twitter, no Facebook, seja lá onde for, quando ele tiver acesso novamente às contas dele, se ele voltar com isso, ele vai ser bloqueado novamente, porque essa daí é a diretiva. Claramente essa daí é a diretiva, porque ninguém quer ver o que ocorreu ontem acontecer de novo. Então, a lição que se tira disso é a seguinte: de hoje até o dia 20... o Trump não vai ter mais o espaço que todo mundo achava que ele fosse ter, não vai mais fazer o circo que todo mundo achava que ele fosse fazer, porque simplesmente puseram uma tampa em cima do Trump. Cancelaram, né? Cancelaram o Trump. Ele foi, na linguagem de rede social, que é a linguagem usada hoje em dia, ele está sendo cancelado nesse momento, pelo menos pelo establishment americano. Quer dizer que o Bolsonaro está abraçado a um personagem cancelado. Essa é uma boa imagem. Aliás, a gente podia, né, ter assim, um dos nossos grandes
caricaturistas como o Laerte, por exemplo, fazendo aí uma caricatura do Bolsonaro abraçado ao cancelamento. Seria curioso ver uma coisa dessa. O Bolsonaro é um sujeito tão esperto que ele vai morrer abraçado ao Trump. Os dois se afogando nas águas da insanidade. É algo inacreditável. Mônica, sua janela deve ser valiosa nesse momento. Eu adoraria estar aí para ter essa paisagem que você está tendo aí, viu? Muito obrigado pela sua entrevista aqui uma vez mais. Um beijo para você. Mais do que isso, né? Ela tem uma janela e sabe o que dizer, sabe interpretar o que está vendo, né? Porque muitos não sabem. Foi muito bom conversar com você. Me aguça a curiosidade de saber o quanto de saudade você está sentindo do Estadão. Você deve estar chorando todo dia. Mas eu choro todos os dias, lágrimas de sonho. Ontem, ali, na terça-feira, aliás, tinha muita coisa acontecendo. Terça-feira era o dia que eu normalmente escrevia minha coluna para o Estadão. Eu só pensava assim, graças a Deus eu não tenho coluna do Estadão para escrever hoje, porque eu estou muito ocupada lendo outras coisas. E aí, ontem, à medida em que o dia se desenrolou, eu só pensava assim, gente, mas que dádiva não ter tido que escrever uma coluna, porque ela ia estar totalmente desatualizada fora do tempo. Então, assim, nesse momento, eu agradeço muito ao Estadão. Meus agradecimentos ao Estadão. A gente também, porque senão você não teria tempo para conversar conosco aqui também. Mônica, olha, um beijo para você. Obrigadíssimo pela sua entrevista, viu? Brilhante, como sempre. Obrigadão. Tchau. Obrigado, tchau. Super obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.